começou, gente. Já estão sendo gravados. Então, deixa eu compartilhar a tela com vocês. Gente, só confirma para mim se está aparecendo a tela aí para vocês. Ah, muito obrigado. E essa voz aí? Tá aparecendo, Will. Tá sexy isso daí, né? Gente, tá aparecendo a tela para vocês? Aí, de repente, tá aparecendo, Will. Ai, ai. Gente, vamos lá. Então, ó, a gente, na aula passada, que já faz umas 4 ou 5 semanas, né? A gente estava vendo as relações entre ponto e reta no plano, tá? Agora a gente vai ver as posições relativas de duas retas no espaço. Gente, ó, hoje, a hora que eu terminar a aula, eu vou mandar para vocês lá no WhatsApp toda essa matéria aí que já é desses dois módulos, do 34 e do 35, tá? Só por aqui o laser. Aí. Então, gente, ó, a gente tem aí uma figura geométrica, né, que no caso aí é um paralelepípedo, só que ele indica que dentro dele, né, eu posso ter infinitas retas, infinitos pontos, tá? E posso ter também infinitos planos dentro dele, tá bom? No caso aí, ó, virou esse emaranhado aí de retas, né? Mas é só para exemplificar para você que dentro, né, desse espaço a gente pode ter infinitos pontos, infinitos planos e infinitas retas, tá bom? Então, ó, tá aí o que eu acabei de falar para você. Então, em um plano há infinitas retas e no espaço há infinitas retas e infinitos planos, tá bom? Bom, duas ou mais retas, elas são coplanares. Gente, lembra? Coplanares quando elas estão no plano. Quando existe um plano que contém todas elas. Então, olha lá, ó, você está vendo aí duas retas paralelas. E olha lá, e tem esse plano. Então, essas retas, elas vão ser coplanares quando existe um plano que contém elas. Então, no caso aí, ó, esse plano, ele contém essas duas retas paralelas aí. Então, essas duas retas, elas são coplanares. Então, coplanares indica mesmo plano. Tudo bem? Então, ó, retas coplanares que não têm ponto em comum são chamadas de retas paralelas distintas. Então, olha só, essas duas retas, elas não têm nenhum ponto em comum. Porém, elas estão no mesmo plano. Então, por isso que elas são chamadas de retas paralelas distintas. Porque, gente, se elas tivessem ponto em comum, ó, deixa eu fazer aqui com uma outra cor. Seria essa reta aqui, ó, por exemplo. Nossa, Wilmer, que torto. Ó, tá vendo? Olha aqui, ó, essa daqui ela tem um ponto em comum, ó, com essas duas retas. Tá bom? Então, quando elas não têm ponto em comum, mas pertencem ao plano, né, elas são coplanares, então elas são paralelas distintas. E olha lá, e quando tem um único ponto em comum, que é esse exemplo que eu fiz aqui agora, ó, aqui tem um ponto em comum. E com essa reta paralela de baixo, ó, tem outro ponto em comum aqui. Então, elas são chamadas de retas concorrentes, tá? Olha aqui, ó, retas concorrentes. Por quê? Porque elas concorrem em um único ponto. Quer dizer, elas se cruzam
em um único ponto. Beleza? Então, retas concorrentes que se cruzam e estão no mesmo plano. E retas paralelas distintas significa que elas estão no mesmo plano, porém elas não se cruzam. Tá bom? Então, tá ali, né? É a mesma coisa que a gente falou ali das retas coplanares, né? Que elas estão no mesmo plano e tem um único ponto em comum. Então, ó, esse daí é um exemplo de retas concorrentes também, tá? Aqui, gente, ó, é o cruzamento delas, a intersecção, é o ponto comum, tá? Então, ó, são retas concorrentes. Elas concorrem em um único ponto, quer dizer, elas se cruzam, né, em um único ponto. E depois, ó, dadas duas retas, quando não existe um plano que contém as duas ao mesmo tempo, elas são chamadas de retas reversas ou não coplanares. Gente, é meio difícil aparecer isso daqui, não coplanares, tá? Elas aparece mais eu falar em retas reversas. Então, elas serão reversas quando elas não pertencem ao mesmo plano. Que nem uma reta pertence a um plano e a outra reta pertence a um outro plano. Tudo bem? Então, ó, coloquei aquele mesmo desenho lá do começo novamente, só para a gente ver aqui os conceitos que a gente acabou de analisar aí. Então, ó, a primeira. Só pôr o laser. Então, ó, AB e CD são retas paralelas distintas. Então, olha aqui, gente, ó, o AB está aqui. Olha lá, o CD está lá do outro lado do plano, tá vendo? Então, elas são paralelas, né, porque elas não se cruzam, ó, e distintas, que está cada uma de um lado do plano. Então, aí é um exemplo de retas paralelas distintas. Depois, AE e AB são retas coplanares. Então, ó, olha aqui, ó, AE e AB, ó, são retas coplanares. Quer dizer, são retas que estão no mesmo plano. Que plano que é esse? Esse da frente aqui, gente, ó, esse retângulo aqui da frente, ó, tá? Tanto o AE quanto o AB pertencem a esse plano, a esse retângulo aqui da frente, tá? Depois, AE e AB, de novo, ó, além delas pertencerem ao mesmo plano, né, além delas serem coplanares, elas são concorrentes. Olha aqui, ó, o ponto em comum entre elas. É esse ponto aqui, é aqui que elas se cruzam. Tudo bem? Então, elas são concorrentes. E depois um exemplo de retas reversas. Olha aqui, ó, DH é essa aqui de trás. E AB, ó, é essa aqui de cima. Então, olha só, reversas. Elas não pertencem ao mesmo plano. Realmente, ó, o DH, ele está pertencendo ou esse plano aqui de trás, ó, ou esse aqui do lado. E o AB, ele pertence a esse plano aqui da frente, ó, esse retângulo aqui da frente, ou esse outro retangulão aqui de cima, ó. Tá vendo? Então, o AB e o DH, eles não pertencem ao mesmo plano. Então, por isso que a gente fala que elas são reversas. Tudo bem? E aqui, gente, ó, tem um resuminho do que a gente viu das posições relativas, né, de duas retas no espaço. Então, ó, essas duas retas, elas podem ser coplanares. Então, o que significa coplanares? Estarem no mesmo plano. Se elas estiverem no mesmo plano, ou elas são concorrentes, porque elas se cruzam em um único ponto, ou elas podem ser paralelas.
Esses paralelas podem ser distintas, quer dizer, uma está de um lado, a outra está do outro, ou elas podem ser coincidentes, quer dizer, uma em cima da outra. Tudo bem? Então, existem esses dois tipos aqui de retas paralelas, tá bom? Ou essas duas retas, elas podem ser não coplanares, quer dizer, elas não estão no mesmo plano. Se elas não estão no mesmo plano, elas são reversas. Tudo bem? Gente, eu sei que é muita informação, tá? Mas, né, a gente tem que ir estudando e tentando lembrar aí de todas essas informações aí. Então, ó, lá na página 243, deixa eu pôr aqui, ó, página 243. É a apostila 6. Aí. Gente, então olha lá. O primeiro exercício. Classifique, né? Tanto o primeiro quanto o segundo é para a gente classificar em verdadeira ou falsa cada uma das afirmativas aí. Então, lá na letra A, 2 pontos distintos determinam uma reta. Gente, isso é verdadeiro ou é falso? 2 pontos distintos determinam uma reta. Muito bem, é verdadeiro, né, gente? Eu só consigo traçar uma reta a partir de 2 pontos, tá? Então, a primeira aí é verdadeira. Lá na letra B não, né? Na próxima. Se na intersecção de 2 planos há um ponto A, então a intersecção desses planos é somente o ponto A. Gente, aqui ó, tem até o desenho para eu mostrar para vocês, ó. Posições, cadê? Nossa, eu voltei lá no começo. Olha lá, que aí dá para vocês verem certinho, ó. Aqui. Não, não é esse, mas tudo bem. Só para vocês terem a ideia do que está falando aí. Então ele fala assim, ó, se na intersecção de 2 planos, então quer dizer no cruzamento, né, de 2 planos, há um ponto A, é que aqui ó, tá ponto E, mas é esse ponto aqui. Então a intersecção desses planos é somente o ponto A? Gente, a intersecção desses 2 planos é tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui. Então, não é somente o ponto E. Aqui, ó, eu tenho infinitos pontos. Então, isso daqui, a intersecção, é uma reta. E não só o ponto E. Tá bom? Então, aqui, ó, a intersecção é uma reta. E não somente, no caso aí, ele está falando, né? Não somente o ponto A. Tá? Então, a letra B é falsa. Deixa eu voltar lá agora. Cadê? Aqui. Então, letra B, falsa. Na letra C, 3 pontos distintos determinam um plano. E aí? Gente, ficou faltando informação, né? Se for ver. Por quê? Ó, 3 pontos distintos, se eles forem assim, ó, realmente ali vai formar um plano, ó. Se você juntá-los, ó, formei um plano. Ó o plano aqui.
Mas isso daqui são pontos distintos e não alinhados, ou pontos distintos e não colineares. Lembra, colinear indica alinhados. Só que ele só falou 3 pontos distintos. Então, 3 pontos distintos, gente, pode ser isso aqui também, ó. Aqui, aqui e aqui. Eles vão formar um plano? Não, eles vão formar uma reta. Então, essa afirmação aí, essa afirmativa, ela é falsa. Por quê? Porque para formar um plano, ele tem que falar que são 3 pontos distintos e não colineares, tá? Aí ele só falou 3 pontos distintos. Então, pode acontecer essas duas coisas aqui. Pode formar um plano ou não. Agora, ó, se a pergunta fosse assim, ó, a pergunta não, né? A afirmação. Se ela fosse assim, ó, 3 pontos distintos podem formar um plano? Uai, podem, né? Agora, ele não está falando esse podem, né? Que aí fica, pode ou não. Não, ele está afirmando mesmo que 3 pontos distintos determinam um plano. Mas, para determinar um plano, esses pontos têm que ser não colineares, tá bom? Então, a letra C aí é falsa. Ó. Depois, na próxima, 2 retas distintas determinam um plano. Gente, nós vimos lá, né, que as retas paralelas determinam um plano, as retas concorrentes também determinam um plano, só que se essas retas forem reversas, elas determinam um plano? Não, porque retas reversas estão em planos diferentes. Então, agora se ele falasse assim, ó, 2 retas paralelas distintas determinam um plano? Aí, sim. 2 retas concorrentes determinam um plano? Sim. Agora ele só falou 2 retas distintas. Então, elas podem ser paralelas, elas podem ser concorrentes, mas elas também podem ser reversas. Então, a resposta aí é falso também, tá? Porque ele deixa aberto um leque de possibilidades. Então, não são quaisquer 2 retas distintas que formam um plano. Tem aí as suas exceções. Então, é falso também. Olha lá. E a última, se uma reta tem 2 pontos distintos em um plano, então essa reta está contida no plano? Uai, gente. Ó, tem aqui o plano. Se a reta, ó, tem 2 pontos distintos no plano, então significa, ó, 2 pontos distintos. Ai, gente, apertei aqui o botão errado, ele vai sair. Pera lá. Aí. Vou voltar. Aí. Então, ó, se essa reta tem 2 pontos distintos no plano, então significa que essa reta toda está contida no plano. Não tem como ela ter 2 pontos no plano e um ponto fora do plano. Não tem jeito, tá? Então, isso daí é verdadeiro. Aí. Então, ó, só ficou a primeira e a última afirmações aí verdadeiras, tá bom? Então, vamos para a próxima. 2. Classifique em verdadeira ou falsa cada uma das afirmações. Então, de novo, verdadeiro ou falso. Então, lá na letra A, 2 retas, olha lá, gente, 2 retas concorrentes estão no mesmo plano? Olha lá, a gente já viu que isso é verdade, né? Tanto as concorrentes quanto as paralelas distintas. Então, isso é verdadeira. Isso é verdade.
Ó, duas retas coplanares, então olha lá, coplanares, que não têm ponto em comum, elas são reversas. Duas retas coplanares, ou melhor, né, eu fiz como se fosse uma pergunta, né, é uma afirmação. Duas retas coplanares, então, ó, se são coplanares, significa que estão no mesmo plano, que não tem ponto em comum, são reversas. Gente, se elas são reversas, elas não estão no mesmo plano. E ele falou, ó, duas retas coplanares. Então, quer dizer, estão no mesmo plano. Elas são reversas? Uai, não tem jeito. Se elas são reversas, elas não estão no mesmo plano, né? Então, isso é falso. Olha lá. Depois, duas retas paralelas distintas determinam um plano. Sim, verdade. A gente já viu, né? As retas paralelas distintas, as retas concorrentes determinam um plano. Então, verdade. Depois, duas retas não coplanares são ortogonais. Gente, retas não coplanares, né, que não estão no mesmo plano, elas são reversas, né? A gente já viu ali, ó, reversas. Então, isso é falso. Né? Aqui, ó, para ser verdadeira, tinha que ser reversas. E depois a última, duas retas que não formam ângulo reto não são perpendiculares. Uai, é verdade, né? Para duas retas serem perpendiculares, tem que formar um ângulo reto. Se não formar o ângulo reto, elas não são perpendiculares. Então, isso é verdade, né? Olha lá. Verdadeiro. Tudo bem? Virou. Virou a página. Terceiro, uma peça de acrílico tem a forma espacial, né? Significa em 3 dimensões, né? Como está representada na figura a seguir. Considere a reta R que passa pelos pontos D e V e a reta S que passa pelos pontos A e B. Gente, só vamos fazer essas retas aí que ele está falando, ó. Então, ele disse que uma reta R passa pelos pontos D e V. Então, ó, o D está aqui, passa pelo V e vai embora. Ó, D e V. Aqui. E a outra passa pelo A e B. Então, a outra reta está passando aqui, ó, A e B. Sobre a posição relativa dessas retas, pode-se afirmar que elas são paralelas? Gente, não, né? Já dá para ver aí que elas não são paralelas. Elas são concorrentes? Elas estão se cruzando? Não. São perpendiculares? Gente, para serem perpendiculares, elas têm que se cruzar e formar 90 graus. Elas não se cruzam e também não formam 90 graus. Na letra D, elas estão no mesmo plano? Gente, o AB aqui, ó, ela tá nesse triângulo aqui da frente, ó, tá vendo? E na base, no quadrado aqui da base, ó. E essa reta VD aqui, ó, ela tá no triângulo de trás e no triângulo do lado, ó. Então, quer dizer, elas não estão no mesmo plano. E se elas não estão no mesmo plano, elas são reversas. Então, é a letra E. Olha lá.
reversas, não estão no mesmo plano. Gente, a tarefinha está aí nessa página mesmo, ó, o exercício 4 e 5. Tá? Página 244, exercício 4 e 5, são os extras aí. Beleza? Então vamos continuar. Gente, agora é o módulo 35, tá? Então, ó, posição relativa, né, as posições relativas entre dois planos. Então, gente, olha só. A definição aí, né? Dois planos são paralelos. Deixa eu só pôr o laser. Dois planos são paralelos quando não possuem ponto em comum. Tá? Uai, óbvio, né, gente? Se um plano tá aqui e o outro é paralelo a ele, então quer dizer, não tem ninguém em comum. No entanto, uma condição necessária para que dois planos sejam paralelos é que um deles contenha duas retas concorrentes paralela ao outro plano. Então, gente, olha esse desenho aqui, ó. Você tá vendo que esse desenho, ele é um prisma, esse aqui do meio, ó. Ele é um prisma de base hexagonal, ó. É um hexágono aqui na base, tá? E o que ele fala para... Ó, tá vendo? Eu tenho aqui o plano alfa e o plano beta. Então, uma condição necessária para esses dois planos serem paralelos, é que ele tenha pelo menos duas retas concorrentes de um plano que seja paralelo ao outro. Então, gente, isso acontece. Você está conseguindo enxergar aqui, ó, eu vou até passar a caneta. Ó, aqui, ó, é uma face do meu prisma, ó. Ó, que está aqui do lado, é uma face do prisma. Se continuar ele aqui, ó. Tá vendo? Tá dando para perceber, né? Aí ele fecha lá em cima, ó. Então, ó, eu tô olhando essa face aqui, gente. Ó, essa face, ela tem duas retas concorrentes, por exemplo, ó, eu posso ver essa da base e essa daqui, por exemplo, ó. Elas são concorrentes, ó, elas se cruzam aqui embaixo, ó. E o que acontece? No prisma, os lados são paralelos. Então, significa que essa face aqui, ó, ela é paralela a essa face que está aqui atrás, ó. Eu vou até fazer aqui a parte de dentro em tracejado, ó. Não saiu tão certinho. Gente, mas essas duas faces, elas são paralelas, ó. E aí, se as faces do nosso sólido, elas são paralelas, então eu consigo afirmar que se eu colar um plano em cada uma dessas faces, essa face aqui, ela é paralela àquela. Então, esse plano, ele vai ser paralelo ao outro, tá? Então, essa é a condição deles serem, né, paralelos. Então, olha lá, ó, eu tenho que ter pelo menos um parzinho de retas concorrentes. E essas retas, olha lá, elas são paralelas a esse plano aí de cima. Tá? Então, essa é uma condição necessária. Para dois planos serem paralelos, você tem que ter pelo menos um par de retas paralelas em um plano que seja paralelo ao outro plano. Tá bom?
Olha lá, planos coincidentes. Então, dois planos são coincidentes quando eles possuem infinitos pontos em comum. Gente, lá quando a gente viu as retas paralelas, elas têm as distintas, quer dizer que elas são diferentes, mas são paralelas, e tem as coincidentes. As coincidentes, elas ficam uma em cima da outra. Aqui o plano é a mesma coisa, olha lá, ó. Tá vendo? Planos coincidentes é quando você cola um ao outro, né? Um fica sobre o outro. Então, por isso que eles são coincidentes. Eles têm infinitos pontos em comum. Tudo bem? Tranquilo. Agora, planos concorrentes. Ah, gente, olha lá daquele exercício, ó. Esse daqui vai mostrar certinho, ó. Dois planos, eles são concorrentes quando a sua intersecção é uma reta. Olha lá, ó. Tá vendo? A intersecção não é somente o ponto P, e sim todos os pontos que estão aqui nessa reta. Tá vendo? Então, gente, é muito legal, né? Vendo os desenhos chegando, né? Olha lá. Nossa, olha. Tudo bem? Então, a intersecção desses planos concorrentes, ó, é uma reta e não somente um ponto. Gente, aqui do lado, ó, lembra quando vocês viram conjuntos? Eu não sei se vocês tiveram conjuntos esse ano, só se foi com o Denis. Esse símbolo aqui, ó, o uzinho de ponta cabeça, é a intersecção. Então, o que significa a intersecção? O que eu tenho em comum do plano alfa com o plano beta? Uai, a única coisa que eu tenho em comum, ó, é essa reta R. Tá vendo que ele chamou de R'inho? Então, ó, é essa reta aqui. Tudo bem? Olha lá, perpendicular, o perpendicularismo. Então, ó, quando a gente tem retas perpendiculares, elas se cruzam formando o ângulo de 90 graus. Então, gente, olha lá, elas estão se cruzando e aqui entre elas, ó, a gente forma o ângulo de 90 graus, tá? Então, por isso que a gente chama de retas perpendiculares. Então, aqui é quando a gente tem o perpendicularismo entre duas retas. Tudo bem? Agora aqui, ó, que a gente tinha comentado, vocês viram que apareceu ali no exercício, falando de retas ortogonais. Olha lá, são retas que não se encontram, mas suas projeções formam um ângulo de 90 graus. Gente, o que significa eu falar que é uma projeção? Né? Se você imaginar uma juntando com a outra, né, ó, se você pegar essa reta da frente aqui, imaginar ela juntando com a outra, ó, elas vão se cruzar aqui. E a projeção delas, ó, o cruzamento delas vai formar um ângulo de 90 graus. Tá? Então, olha a diferença das retas perpendiculares. Retas perpendiculares, elas se cruzam e formam 90 graus. Agora, as ortogonais, elas não se encontram, né? Elas não se cruzam. Porém, se você imaginar uma cruzando com a outra, a projeção delas, se formar um ângulo reto, elas vão ser ortogonais. Tudo bem? Então, é isso aí. Depois, o perpendicularismo entre uma reta e o plano. Gente, aí, ó, imagina que esse plano seja uma folha sulfite, né? Então, ó, a folha sulfite, e aqui é como se fosse um lápis cortando, atravessando a folha sulfite. Então, por isso que aqui tem um tracejadinho, ó. Significa que ele furou e está continuando depois da folha, tá? Então, ó, uma reta concorrente com um plano num ponto P,
Gente, quando ele fala uma reta concorrente com um plano, significa que ela está cortando esse plano, ó. Então ela está cortando aqui, tá bom? Ela vai ser perpendicular ao plano se ela for perpendicular a todas as retas do plano que passam por esse ponto P. Então, gente, se a gente... Deixa eu ver se vai aparecer. Ah, não. Ó, então a gente tem um ponto P aqui, que foi onde ela cruzou. E você está vendo que por esse ponto P está passando várias retas, ó. E você está vendo que todas essas retas, elas estão sobre o plano. Então, como essas retas estão sobre o plano, todas elas vão formar 90 graus com essa reta, né? Essa outra reta que está cortando o nosso plano, tá? Então, a reta, ela só vai ser paralela a um plano se ela for perpendicular a todas as retas do plano que passam por esse ponto P. Tudo bem? E aqui é o teorema, né? Está explicando aquilo ali. Ele fala assim, ó, se uma reta R é perpendicular ou ortogonal a um par de retas concorrentes, ó, olha aqui, ó, o par de retas concorrentes estão se cruzando. Perpendicular, ó, porque ela tá... Gente, se essas daqui estão deitadas, né? Deitadas entre aspas, né? Estão contidas no plano, então, qualquer uma que furar aqui o plano vai formar 90 graus com elas, desde que elas estejam em pé, né? Formar mesmo 90 graus. Agora, se elas estiverem inclinadas, aí não vai formar 90, tá? Então, ó, essa reta, ela vai ser perpendicular ao plano. Isso, gente, em qualquer lugar que ela furar aqui. Tá vendo, ó? Essa daqui, ela já é ortogonal, tá vendo? É uma projeção dessa outra principal, ó. Aqui era a principal. Aqui está a principal e aqui está a projeção dela, tá? Então, a projeção é ortogonal. Por quê? Porque as duas, ó, formam 90 graus. Beleza? E aqui, a última parte dos planos é a perpendicularidade entre dois planos. Então, ele fala assim, que dois planos, eles são perpendiculares se e somente se um deles tiver uma reta que é perpendicular ao outro plano. Então, olha aqui, gente. Essa reta aqui, ela está furando o plano que está em preto. Então, ela é perpendicular ao plano que está em preto. Como essa reta ela está contida no plano que está em azul, então significa que esse plano ele também é, né, o plano azul, ele também é perpendicular ao plano que está em preto. Tudo bem? Então, para dois planos serem perpendiculares, você tem que ter uma reta que é perpendicular a um desses dois planos. Tá bom? E por fim, a projeção ortogonal. Gente, o que é projeção? Projeção é uma sombra. Então, ó, olha o que ele fala aí. Se eu colocar um ponto P, deixa eu só pegar o laser. Ó, se eu pegar um ponto P e colocá-lo aqui, ó, qual que vai ser a projeção desse ponto sobre o plano? Gente, a projeção é como se você colocasse um foco de luz aqui em cima, ó, e enxergasse lá no plano qual que seria a sombra desse ponto lá no plano. Então, gente, se você colocar um ponto aqui, qual que vai ser a sombra dele lá no plano? Vai ser o próprio ponto, não é? Se você colocar uma bola de futebol, alguém sabe me falar qual que vai ser a sombra da bola de futebol lá no plano? Qual que vai ser a sombra dela?
Ô Will, vai ser um círculo. Muito bem, vai ser um círculo, né? Pega a bola, coloca um raio de luz em cima, né? Uma projeção de luz. A sombra dela vai ser um círculo lá no plano, tá? Se eu colocar um dado, vou colocar a luz em cima. Qual que vai ser a sombra desse dado lá no plano? Ele vai ser um quadrado, né? A sombra dele vai ser um quadrado. Gente, ó, tem pelo menos aí uns 4 anos seguidos que tá caindo projeção ortogonal no Enem, tá? Uns 4 a 5 anos seguidos. Ele te dá um desenho e ele fala para você qual vai ser a projeção desse desenho. Numa parede, por exemplo, tá? Então, tem alguns anos que está... O ano passado caiu, o ano retrasado caiu, tá? Então, é bem interessante você prestar atenção nisso aí. Olha lá um segmento de reta. Tá vendo? Ó, aqui ele tá torto. Só que se você colocar a luz em cima dele, uai, o que vai aparecer lá embaixo? Ó, somente um segmentinho. E ele não segue a mesma proporção, porque se isso daqui fosse uma prova, pode ter certeza que teria uma alternativa que estaria assim, ó, a sombra dele. E a galera ia assinalar essa alternativa, tá? Mas não é. Mesmo ele estando torto, você tem que imaginar a sombra dele. É como se você olhasse de cima, a figura de cima, tá? Então, o que você vê de cima? Você só vê um risco, né? Então, isso daqui, ó, tá errado. Então, a sombra, ó, é esse risco aqui. Tá bom? Então, é isso. É muita informação, né, gente? Eu sei que é bem cansativo isso. Mas, acabou. Vamos fazer os exercícios. Se a gente acabar antes, eu já libero você. Eu não sei se vai acabar antes, né? Mas... Gente, só para vocês terem a ideia, ó, pega lá o exercício 3 primeiro, que é da projeção. Olha lá, do Enem, que eu falei para vocês. Peguem lá o 3 primeiro. Ó, ele fala assim... Uma torneira do tipo 1/4 de volta, ela é mais econômica, já que seu registro abre e fecha bem mais rapidamente do que aquela de ficar girando, né, gente? Do que a torneira comum. A figura de uma torneira do tipo 1/4 de volta tem um ponto preto marcado na extremidade. Então tá aqui, ó, o ponto preto marcado na extremidade da haste do registro, que se encontra na posição fechado. E, para abri-lo completamente, é necessário girar a haste 1/4 de volta. Gente, então, ó, só para você ter a ideia do 1/4 de volta, ó, imagina o círculo dividido em 4 partes. 1/4 de volta é isso aqui, ó, 1/4, tá? No sentido... anti-horário. Considere que a haste esteja paralela ao plano da parede. Então, gente, olha aqui a parede. Tá vendo? A parede. Qual das imagens representa a projeção ortogonal na parede da trajetória traçada pelo ponto preto quando o registro é aberto completamente? Então, gente, ó, você vai abrir essa torneira. Quando você vai abrir ela, o que vai acontecer aqui com esse ponto? Ó, a torneira aberta, gente, se é 1/4 de volta, olha ali aquele círculo, ela vai vir para cá, ó. O ponto vai vir para cá, ó. Então, qual que vai ser a trajetória dele, ó? Uma voltinha. Tá vendo? Já que é 1/4 de círculo... Que aqui, gente, ó, você vai formar um círculo todo, ó. Se esse negócio desse 360 graus, ó. Se essa haste formasse 360 graus,
Você ia ter um círculo aí. Mas ele não dá 360 graus, ele só dá um quarto. Então, se ele só dá um quarto, ó, é só esse pedacinho. Então, o que você vai ver lá de sombra na parede? Você vai ver isso aqui, ó. É a projeção do caminho que ele vai fazer. Olha lá. Tá? Então, é a alternativa A. Gente, detalhe. Olha a letra B e a letra D. E a letra C e a letra E. Parece que tá tudo igual, né? A B igual a C, a D. E a letra C igual a letra E. Né? Pelo menos eu estou enxergando que tá igual. Olha, tá tão baixinho o teu microfone, eu não ouvi. Eu também tô enxergando igual. É, então. Será Né? que é erro do exercício? Então, eu não sei. Eu nem procurei ele na internet para ver. Agora, por exemplo, se a alternativa correta fosse a B, gente, né? Por exemplo, aí a D tá igual, aí já teria coisa errada, né? E a C e a E, mesma coisa. Depois eu vou olhar na internet, eu acabei não vendo se foi erro ou se é assim mesmo. Né? Bom, beleza, voltou. Vamos fazer o 2 agora. O 2 que tem cálculo. Viu? Oi? No Enem as alternativas estavam diferentes. Você procurou na internet? Procurei. Ah, tá diferente. Ah, então foi erro da apostila mesmo. A D e a E tá diferente no Enem. Ah, então foi erro da apostila mesmo. Então, beleza. Obrigado, viu? Quem é que pesquisou? O Lucas Dias Miras? Noites. Ah, é o Noites. Olha só. Muito obrigado, Lucas. Nada. Legal, muito bom. Então, gente, tá aí. É erro da apostila mesmo, tá? Então, a letra D e a letra E, lá na questão, né, original, tá diferente. Então, é isso mesmo. Então, gente, olha aí o 2 agora. O 2 da UERJ, Estadual do Rio. Então, ele fala assim, ó. No esquema a seguir, estão representados os planos ortogonais alfa e beta. Sendo A um ponto de alfa. Então, ó, deixa eu só pegar o laser. Então, tá aqui, ó. Sendo A um ponto de alfa e D um ponto de beta. Ó. Então, o D tá aqui já no plano beta. Os pontos B e C pertencem à intersecção. Então, quer dizer, ó, estão no cruzamento desses dois planos. BC, então, ó, de B até C vale 40. Então, ó, já vamos marcar aqui. Então, ó, de B até C, então, ó. Então, aqui vale 40. Considere ainda que AB mede 30. Então, ó, AB mede 30 e CD mede 20. Perpendiculares a beta e alfa, respectivamente. Calcule a medida em centímetros da distância AD. Então, gente, você está conseguindo imaginar aí, ó, que eu tenho aqui, ó, o ABC, porque, ó, o AD, gente, ele está atravessando o plano, os dois planos, tá vendo? Agora, você consegue imaginar que o triângulo, ó, AB, deixa eu tentar riscar aqui, vamos ver se vai sair retinho, né, ou mais ou menos.
Ó, esse triângulo que eu formei aqui, ó, ABC, ele está na parede alfa, digamos assim, né? No plano alfa. Ele está grudado lá no plano alfa. Você conseguiu perceber? Gente, nem precisa fazer cálculo, né? Olha lá. Se um cateto é 30, o outro é 40, né? A gente pode fazer aquela ligação do triângulo 3, 4, 5. É que aí não é 3, 4, 5. Aí vai ser o 30, 40. Então, ó, o AC mede 50. Ó, de A até C. Aí, gente, ele quer saber o AD. Então, ó, você consegue enxergar aí, ó. Deixa eu ver se eu pinto de... Deixa eu pintar. Ó. Você consegue ver esse triângulo que a gente formou aqui, ó? Tá vendo? O que está acontecendo com ele? Lá no ângulo C, ele está formando 90 graus. Ó, já tem o ângulo de 90 pintadinho ali, né? É, pintadinho não, né? Tá desenhado aí no de vocês. Então, ó, a gente consegue descobrir quanto vale o AD. O AD, que é esse segmento aqui, ó. Que eu vou chamar de X. Nossa, gente, tá feio esse desenho, né? Mas é que eu não consigo usar a régua aqui. Ó, tá vendo? Então eu vou usar esse triângulo aqui. Tá vendo? Que tá formando o ângulo de 90 graus lá no C. Tá? Então, é só fazer Pitágoras. A hipotenusa, ó, quem tá na frente do ângulo de 90 graus, que é o X. Então vai ficar, ó, x ao quadrado é igual a 50 ao quadrado mais 20 ao quadrado. Então, ó, 50 ao quadrado, x ao quadrado é igual. 50 ao quadrado é 2.500, né? 20 ao quadrado, 400. Então, ó, x ao quadrado vai dar 2.900. Mas eu não quero x ao quadrado. Então, dá o tapinha. Então, ó, x é a raiz de 2.900. Gente, 2.900 não tem raiz exata. Então, a gente tem que fazer a decomposição. Eu vou fazer aqui, ó. Então, ó, 2.900 dá pra gente dividir por 2, né? Então, por 2 dá 1.450. Que dá para dividir por 2 ainda. Que dá 725. 725 agora só dá para a gente dividir por 5, né? Então, ó, dividido por 5 dá 145. Que ainda dá para dividir por 5. 145 por 5 dá 29. 29 é número primo, então só dá por ele mesmo. Então, olha lá. Como é raiz quadrada, a cada 2 iguais, um cai fora. Então, ó, saiu o número 2, saiu o número 5. Então, ó, 2 vezes 5 vai dar 10, e o 29, que ficou sem parzinho, fica dentro da raiz. Então, o x é 10, raiz de 29. Portanto, AD, esse número feio, né?
10 raiz de 29 centímetros. Olha lá. Ô, Will, Oi? o ângulo ali no C, ele vale só 90. Oi? O ângulo ali no C, ele vale só 90. Vale. É porque a impressão... Não dá a impressão de que tem que somar mais um pouquinho? Sim, sim, dá essa impressão. Mas é que é uma parede, né? Então, ó, o ângulo C aqui, ó, é como se ele fosse esse cara aqui, ó. É que no caso ele tá ali para frente do desenho. O meu triângulo, ele tá inclinado. Então, deixa eu tentar desenhar ele aqui, ó. Pera lá. Ele tá meio assim, né? Ó, lá no desenho ele tá meio assim. Então, o ângulo de 90, ó, ele tá aqui. É que realmente, você vendo aí pelo desenho, dá a impressão que tem mais, né? Dá a impressão que tem que somar mais um pouquinho. E isso mesmo, dá a impressão mesmo. Mas aí você tem que ter aquela ideia que o plano beta, ó, esse plano beta aqui, ó, se você analisar aqui no desenho, ó, aqui também teria que formar 90, ó, e parece que tá mais, olha lá. Tá vendo o outro que eu fiz ali? Tá vendo? Então, é a perspectiva do desenho. Então, por isso que dá a impressão que ele é mais. Que ele é mais de 90. E não é todos ali 90 graus. Todo cruzamento aqui, ó. Aqui ele tá formando 3 ângulos de 90 graus. Aqui também é, ó. Tá vendo? E ele não fica certinho. Mas aí, por isso que ele já falou para você que esses planos, eles são perpendiculares. Ah, entendi. Né? Então é por isso. Mas o que você disse faz todo sentido, mas não é. Não é mais que 90, ele é 90 mesmo. Tá bom? Imagina. Vamos terminar o primeiro. Aí a gente acaba isso daí tudo. Nossa, até eu tô cansado, gente, tô imaginando vocês. Ó, então vamos terminar aí o primeiro. Então ele fala assim, ó, também, né, classificar em verdadeiro ou falso. Se uma reta tem 2 pontos distintos em um plano, então essa reta é paralela ao plano. Gente, se ele já está falando aqui, ó, que essa reta possui 2 pontos distintos em um plano, então significa que ela está contida no plano, tá? Se ela está contida no plano, então ela não é paralela ao plano, tá? Ela pertence ao plano e não paralela ao plano, beleza? Então, é falso. Depois, se uma reta é paralela a um plano, então essa reta é paralela a infinitas retas do plano. Gente, esse é aquele desenho que a gente viu no slide, quando você tinha uma reta paralela a um plano e tinha vários outros cortando, tá? Isso aí é um teorema. Então, é verdade. Gente, uma coisa que eu vou falar para vocês agora é que eu esperei... Não, eu vou terminar a matéria primeiro e depois eu falo, tá? Senão vocês vão me bater. Depois, embaixo. Se 2 planos, alfa e beta, são perpendiculares, então toda reta de alfa é perpendicular ao plano beta.
Então ele está falando aí que dois planos são perpendiculares, então quer dizer, um com o outro forma 90 graus, tá? Então toda reta de alfa é perpendicular ao plano beta? Não, gente. Por exemplo, ó, vou desenhar aqui, ó. Por exemplo, a caixinha, né? Então, olha aqui, ó. Vamos supor que esse é o nosso plano alfa e esse é o nosso plano beta. Esse aqui do lado, por exemplo, ó. Tá? Eles estão formando 90 graus um com o outro. Olha o ângulo de 90 aqui, ó. Olha o ângulo de 90 aqui. Tá? Estão formando o ângulo de 90. Ele está falando que toda reta de alfa é perpendicular ao plano beta. Gente, por exemplo, ó, a única reta que é perpendicular ao plano beta é essa daqui, ó. Porque elas são comuns. Agora essa daqui, você vai falar, Will, mas ela forma 90 graus. Então, mas para ser perpendicular, elas têm que se cruzar. Agora, essa outra aqui, ó, ela também vai formar 90 graus com o plano beta. Porém, ela não é perpendicular, ela é ortogonal. Ortogonal. Olha lá. Lembra, ortogonal é a projeção dela que vai formar 90 graus. E não ela mesma. Tá? Se fosse ela mesma, aí sim, mas não é ela mesma. É a sombra dela, a projeção dela. Tudo bem? Então, essa daí é falsa. Depois, dois planos são paralelos somente quando não tem pontos em comum. Dois planos são paralelos somente quando não tem pontos em comum. Gente, é falso. Por quê? Porque lembra que a gente viu? Existem planos paralelos coincidentes, né? É como se eu colasse um ao outro. Então, quer dizer, ele vai ter infinitos pontos em comum, tá? Então, tem os planos coincidentes, que são paralelos. Então, isso aqui é falso. E depois, dois planos secantes têm uma única reta em comum. Gente, planos secantes é que um está cruzando com o outro, é a intersecção de dois planos. Então, ó, por exemplo, esse daqui, ó, do alfa e do beta. Olha quem é a secante, a intersecção deles, ó. É esse cara aqui, ó. É a única reta que eu tenho em comum entre esses dois planos. É essa reta aqui, ó. Tá? Então, quando dois planos se cruzam, eu tenho uma reta em comum. A gente viu um slide também mostrando toda essa animação. Então, essa daí é verdadeira, é um teorema. É verdade. Chega, né? Acabou. O que eu ia falar para vocês, que eu falei que eu ia falar agora no fim, senão vocês vão me bater. Calma aí, deixa eu só sair daqui.